animado aí, gente? Não, vamos lá, quem está animado? Amém. Tá fraco. Hã? Então eu peço para você fazer um exercício. Desliga da terra e liga no céu agora, amém? Sei que é difícil, no meio dessa luta nossa, desligar da terra e ligar no céu dá trabalho. Mas eu vou falar para vocês, eu aprendi a fazer isso na minha vida. Você abrir uma janela, fechar uma janela, você departamentalizar a sua vida e você focar. Porque se você misturar tudo, você não consegue nem fazer uma coisa nem outra. Tem gente que não está conseguindo nem ser pai, nem ser esposa, nem conseguir ganhar dinheiro, nem atuar no ministério. Tem gente que está assim, parada a vida, não consegue fluir em nada. Por que não consegue fluir? Por quê? Porque a vida está toda assim, ó, bagunçada, está tudo misturado, não consegue. Mas que Deus te dê sabedoria para você administrar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Quantos querem ser excelentes aqui? Viver para a glória de Deus. Viver todas as áreas da sua vida para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá. Então agora, o que eu preciso de você é que você foque aqui naquilo que nós vamos aprender. Tá bom? Vamos mergulhar na história dos patriarcas. Vamos lá? Abra a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 foi onde nós paramos semana passada. Você está aqui, gente? Quem está aqui comigo? É isso aí, então vamos lá. Nós estamos falando sobre o patriarca Abraão. Estamos estudando sobre Abraão. Entre a história de Abraão, desde Gênesis 12, o seu chamado, Abraão é chamado em Gênesis capítulo 12, nós vamos perceber algo muito profundo na vida de Abraão. Abraão, ele era um edificador de altares. Abraão edificava altares. A vida de Abraão foi marcada por altares. Quando você percebe aí, nós estamos em Gênesis 22, mas quando você vai para Gênesis, agora eu só estou ouvindo o retorno. Tirou aqui, negão? Gênesis capítulo 12, lá na chamada de Abraão, nós não vamos ler, mas eu queria que você folheasse a sua Bíblia, porque isso é muito didático. Gênesis 12 é o chamado de Abraão. Assim que Deus chama Abraão, no verso 4, Abraão partiu com 75 anos de idade, e você vai perceber aqui que Abraão, no momento que Deus chama ele já edifica o primeiro altar. Olha que interessante. No verso 6 aí, ele chega até o lugar chamado Carvalho de Manre em Siquém. E no verso 7 de Gênesis 12, não precisa ler todo o texto, só estou te informando. Ele edifica o quê? O altar. Isso é poderoso. O que fez de Abraão ser alguém bem-sucedido na sua jornada, é que Abraão, cada passo da vida dele, ele edificava um altar. Sabe o que você está fazendo aqui hoje? Você está edificando um altar. A diferença de Abraão para Nimrod é que Nimrod edificou torre. Nimrod edificou, mas Abraão edificou altares. Isso é poderoso. Aí você vai perceber no verso 8, mais um passo que Abraão dá na vida dele, mais um avanço que ele dá no verso 8. E o que ele faz? Ele constrói ali na cidade de Betel um altar. De altar em altar. Abraão vivia de altar em altar. Isso fez a diferença na vida de Abraão. Enquanto que em Gênesis 10 e 11, aquele povo de Babel, eles construíam torres. E a torre tinha a ideia de se igualar a Deus. A torre tinha a ideia de ser famoso. A torre tinha a ideia de chegar no topo, de ser bem-sucedido na sua trajetória. Mas em Gênesis 12,
Abraão constrói altar. Abraão constrói altar. O altar fala de consagrar sua vida a Deus, de dedicar sua jornada a Deus. Cada passo da sua vida edifique um altar. Cada conquista sua edifique um altar. Abraão não edificou torres, Abraão edificou altares. A torre de Nimrod, façamos uma torre e celebramos o nosso nome, que sejamos famosos. Gênesis 10 e 11. Nós podemos ser fortes, somos capazes, nós podemos avançar. Vamos edificar a torre. Abraão não. Abraão recebeu a promessa. E o que Abraão fazia? Dobrava o joelho e dizia: Senhor, eu consagro a minha trajetória ao Senhor. Eu consagro a minha vida ao Senhor. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que constroem altares. Cada fase da sua vida, você precisa construir altares. Se você chegou em algum lugar hoje, foi porque Deus te trouxe. Amém? Foi Deus quem te conduziu, foi Deus quem nos abençoou. Aí você vai, Gênesis capítulo 13, aquele momento em que há um conflito entre Abraão e Ló. Nós aprendemos aí. Com certeza aqui, nesse momento, Ló ele vai ele vai na carreta de Abraão. A promessa era de Abraão. Mas Ló foi abençoado porque ele estava andando com Abraão. Quer ser abençoado? Ande com aquele que tem promessa de Deus, amém? Quem tem promessa de Deus é abençoado. Você tem que andar com gente que tem aliança com Deus. Ló foi abençoado porque ele estava andando com Abraão. Mas chegou um momento na vida de Ló, o que acontece com ele, gente? Ele decidiu seguir o caminho dele. Ló prosperou. Quem está comigo aqui? Vou desligar esse ventilador aqui que está tirando a página da... Ló prosperou. Então Ló chegou assim em um nível na vida dele, eu acredito, aqui em Gênesis 13, que ele foi guiado pelo coração. Ele falou: não, eu preciso avançar. Abraão, está dando conflito aqui entre os meus pastores e os pastores de Abraão, então não dá para continuar não, eu preciso avançar. Eu preciso tocar a minha vida. Um sentimento de autossuficiência na vida de Ló. É como se Ló tivesse decidido assim: não, eu não preciso mais de Abraão. Eu posso tocar minha vida sozinho. Quem está comigo aqui? Eu posso tocar minha vida sozinho. Então, nesse momento, ele não quer andar mais debaixo de uma palavra, porque Abraão andava debaixo de uma palavra. Então, o que Ló faz? Irmãos, presta atenção, isso aqui é um ensino para nós. Ló não queria andar mais debaixo de uma palavra. Ló começou a ser guiado pelo coração. Ló decidiu ser guiado pelo coração. E aí no verso 11, ele partiu para o oriente, para o outro lado. Aí Gênesis 13, 12, Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi habitar no vale, nas cidades do vale, lá para o lado de Sodoma e Gomorra, como nós aprendemos aqui. Com certeza, Abraão se decepcionou com Ló. Com certeza houve aqui um rompimento entre Abraão e Ló, e Abraão tinha Ló como um filho. Então, com certeza houve uma decepção. É como se Abraão olhasse para Ló e dissesse assim: poxa, você me decepcionou. É aquele momento na nossa jornada que a gente é decepcionado. Decepcionado por uma quebra de aliança, decepcionado por alguém que nos traiu, decepcionado porque fomos abandonados. Se tem uma coisa difícil é a traição. O Abraão aqui, ele está decepcionado porque ele está se sentindo traído. Ele está se sentindo usado. Alguém já se sentiu usado? As pessoas só estão perto de você porque você oferece alguma coisa. Quando não serve mais, bora tocar a vida. Sabe? É horrível, né? O pastor tem muito disso, viu? A pessoa chega na igreja, cuidada, abençoada, ministrada, e chega uma hora, quero tocar a vida, e vai embora. Nem agradece. Olha para o irmão e fala assim: agradece que cresce, hein? Agradece que cresce. Hã? Não, ainda sai falando mal da gente, pelo amor do Senhor. E aí chega nesse momento,
Ló prosperou, Ló cresceu, mas Ló quer andar com as próprias pernas, Ló se sente autossuficiente, não quer mais andar com Abraão, Ló não quer estar mais debaixo da liderança de Abraão, Ló não quer estar mais debaixo da liderança de Abraão, então houve uma decepção no coração de Abraão. Mas em meio a esse conflito, o que Abraão faz? Ele edifica um altar. Olha que tremendo, Gênesis 13, 3, você vai perceber isso mais uma vez, no verso 4, Abraão construiu um altar e ali invocou o nome do Senhor. Depois houve a separação entre ambos, os dois se separaram, verso 14, você vai perceber isso. E aí Abraão, mais uma vez, no verso 18, ele edifica um altar a Deus em Hebrom. Então, a vida de Abraão foi marcada por construções de altar. Quero encorajar você, continue edificando altares ao Senhor. Você se casou, edifique um altar ao Senhor. Você conquistou algo, edifique um altar ao Senhor. Agora é os seus filhos, edifique um altar ao Senhor. O desafio agora é o ministério, edifique um altar ao Senhor. Cada culto que você vem, cada oração que você faz, cada momento que você dobra o seu joelho, você está edificando um altar ao Senhor. E assim foi a vida de Abraão. Agora o altar, assim, o ápice do altar de Abraão foi em Gênesis 22. Vamos lá para Gênesis 22. Esse momento aqui é quando Deus desafia Abraão, prova Abraão. Na verdade, o que Deus está fazendo aqui em Gênesis 22, Deus está compartilhando com Abraão o seu coração. O que Deus está fazendo aqui com Abraão, Deus quer que Abraão sinta na pele, Deus quer que Abraão sinta na pele o seu coração. O que Deus está fazendo com Abraão aqui em Gênesis 22, gente, Deus está pré-anunciando o evangelho a Abraão. Aqui em Gênesis capítulo 22, Abraão ele recebe a promessa, nasce Isaac, o filho abençoado. Então Deus vai e olha para Abraão e pede quem? Isaac. Deus pede o filho. Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho. O que Deus está querendo com isso? Provar Abraão? Sim. Desafiar Abraão? Sim. Mas mais do que isso, Deus está compartilhando com Abraão o plano da redenção. Deus está compartilhando com Abraão aqui o plano de salvar o mundo. Como Deus vai salvar o mundo? Oferecendo quem? O seu filho. O seu filho na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus quer que Abraão sinta na pele. Deus está ilustrando para Abraão aqui. Deus está resumindo para Abraão o plano da redenção. Então Deus faz com que Abraão entenda o que é o evangelho. E olha que interessante. Lembramos de que quando Abraão recebe aqueles 3 mensageiros, e entre eles está Jesus Cristo lá e almoça, quando eles estão indo para Sodoma e Gomorra para destruir a cidade, o que acontece? O Senhor fala para Abraão assim: nós não podemos esconder de Abraão aquilo que estamos fazendo. Como é que nós vamos esconder de Abraão? Então o que Deus faz? Deus fala para Abraão o quê? Que a cidade seria destruída, que aqueles anjos estavam ali para aplicar justiça, juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. E olha aqui Deus mais uma vez revelando para Abraão o seu segredo, aqui em Gênesis 22. Amós 3:7, Amós capítulo 3, verso 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará nada. Olha o verbo aqui, fazer. Deus não faz sem antes revelar os seus segredos, os seus
planos aos seus servos, os profetas. Então Deus está revelando para Abraão em Gênesis 22. Está comigo aqui, gente? Vocês estão no céu ou na terra? Vocês estão no céu, gente. Aqui a gente está no céu. Hoje a gente está com a mente no céu. Tá bom? Vamos colocar a mente lá no céu aqui. A gente está falando de coisas espirituais. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então o que Deus está fazendo ali no Monte Moriá para Abraão? Está revelando para ele o quê? O seu segredo, o plano da redenção. E nós aprendemos a semana passada aqui que aquele monte ali, o Monte Moriá, é o mesmo monte onde foi construído. Onde foi construído? O Monte Moriá é o mesmo monte onde foi construído o templo. O Monte Moriá. Wellington, você consegue colocar a foto do Monte Moriá para o povo lembrar? Sim, gente. O mesmo local. Lembra que a gente está estudando a Bíblia e a Bíblia é toda conectada. A Bíblia é cheia de conexão. A Bíblia, nada da Escritura, está tudo conectado, irmãos. São conexões. Existem mais de 63 mil conexões bíblicas. E aqui em Gênesis 22, Abraão vai viver esse ápice da revelação de Deus, da experiência com Deus. Quando ele pega o filho e coloca no altar, e quando ele vai levantar ali, aquela espada, o cutelo para sacrificar Isaque, a voz de Deus brada ali no Monte Moriá. Nesse local aqui, ó. O mesmo local, lá o Monte Sião, o mesmo nome, Monte Sião. Sião significa lugar alto, monte mais alto, Zion. Monte Sião, o local onde Davi comprou. Lembra da história que Davi comprou esse local para fazer uma oferta a Deus? E o templo de Salomão foi construído aí nesse mesmo local. Ali embaixo dessa cúpula, que hoje está sobre o domínio dos muçulmanos, não é uma mesquita, a mesquita está do lado, mas ali é uma cúpula, é chamado cúpula dourada, é para proteger a rocha onde Abraão foi sacrificar Isaque. E ali, quando Abraão vai executar o filho, mas o escritor de Hebreus vai falar para a gente, Hebreus capítulo 11, vai comunicar que Abraão estava fazendo isso, porque ele sabia que mesmo que se ele oferecesse Isaque, Deus iria ressuscitá-lo. Ele tinha uma convicção tão grande, por isso que quando ele está subindo o monte, e ele para ali, ele diz para os servos assim: ficai aqui, nós vamos subir para adorar, e nós, no plural, nós vamos voltar. Olha a convicção que Abraão tinha do que Deus ia fazer. E de fato foi isso que aconteceu, porque Deus falou: não faça isso, tem um cabrito ali, pega esse cabrito, coloca. Deus proveu o cordeiro. Então Deus estava partilhando com Abraão aqui, em Gênesis 22, o seu plano perfeito. A gente canta aqui sobre o plano perfeito, né? Plano da redenção, um pacto para salvar, Deus enviando o Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Glória a Deus, glória a Deus. Terminando Gênesis 22, Abraão desce, entramos em Gênesis 23. Vamos ler Gênesis 23 do versículo, hoje a gente vai caminhar até Gênesis 27, tá bom? Versículo 1 até o versículo 4. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, e em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas: sou apenas um estrangeiro entre vocês, cedam-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher.
Responderam os hititas a Abraão: ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe a sua sepultura, para que enterre sua mulher. Ok. Não vamos ler o texto, porque se a gente ler, a gente não consegue avançar. Mas eu vou explicar para vocês aqui o capítulo 23. Enquanto isso, você vai olhando, porque a gente está fazendo um panorama. Enquanto que em Gênesis 22, Abraão está vivendo a maior experiência da sua vida. Abraão está vivendo um tempo de revelação de Deus. Gênesis capítulo 23 já vai para um outro caminho, porque todo o capítulo 23, o que nós vamos perceber aqui, Abraão está vivendo agora a perda da sua esposa Sara. E a Bíblia vai falar aí que Sara morre com quantos anos? 127 anos. A única informação da idade de uma mulher na Bíblia está aqui. Você não vai ver outra informação sobre a idade de nenhuma outra mulher. Isso mostra a importância de Sara. Sara é a matriarca do povo hebreu. É incrível que em Gênesis 22, Abraão está vivendo o extraordinário. Abraão está vivendo o sobrenatural. Abraão, desde Gênesis 12, vai vivendo experiências poderosas com Deus. Gênesis 12, o seu chamado. Gênesis 15, uma aliança com Deus. A presença de Deus passando no pacto. Gênesis 17, mais uma vez Deus confirmando. Gênesis 18, almoçando com Deus. Olha o tema, almoçando com Deus. Gênesis 22, subindo no Monte Moriá para sacrificar o filho. Agora Gênesis 23, nós vamos perceber aqui nesse capítulo um silêncio de Deus. Gênesis 23, ele está perdendo a esposa dele. Ou seja, Abraão vai vivenciar aqui coisas da vida, processo da vida. Abraão vai ter que lidar aqui com o luto, a perda da sua esposa. Ele vai vivenciar esse momento aqui, e se você ler o texto, o capítulo 23, não vai ter nenhuma interferência de Deus aqui. Você não vê voz de Deus. Ou seja, aqui vai falar do ordinário da vida. E assim na nossa vida, estou aplicando para nós. Nós vivemos fases da nossa vida que é quem teve muitas experiências com Deus na vida aqui? Levanta a mão. Quem já teve momentos poderosos com Deus? Mas a nossa vida não é feita só de momentos do sobrenatural, coisas incríveis. Nossa vida, boa parte da nossa vida é ordinária, irmãos. É o dia a dia. É ter que acordar, trabalhar, ter que sair, ter que voltar, ter que tomar decisão, perder pessoas. É isso que vemos aqui em Gênesis 23. Estamos falando do patriarca, Abraão, escolhido. Deus fez uma promessa, mas aqui em Gênesis 23, o que nós vamos ver é Abraão tendo que lidar com a perda. É Abraão tendo que lidar com circunstâncias adversas na vida. É Abraão tendo que negociar aqui um terreno para enterrar sua esposa. É Abraão tendo que lidar aqui com coisas da vida. E aí eu trago para nós. Nem sempre na nossa vida a gente vai viver do sobrenatural. Nem sempre a nossa vida é só vendo anjo. Alguém já viu anjo aqui, gente? Alguém já viu um anjo aqui? Boa parte da nossa vida é ordinária. É o natural. É coisas que fazem parte. Por exemplo, perder alguém. Ter que lidar com o processo do luto. Olha o que o texto diz aí no verso 2. Gênesis 23, 2. Então Sara o quê? Morreu. Que é Hebron, na terra de Canaã. E Abraão foi o quê? Lamentar e chorar.
Abraão está chorando aqui, lamentando. Para aqueles que acham assim que a vida do crente é só alegria. Não, vida do crente é lamento e choro também. Abraão tem que lamentar aqui a perda de Sara. E essa expressão lamentar aqui, é Abraão tendo que cumprir os rituais. Abraão teve que rasgar as vestes dele. Abraão teve que cumprir todas as tradições que quando se perdia um ente querido precisava fazer. Abraão teve que cortar a barba. Abraão teve que raspar a cabeça dele, jogar a terra na cabeça. Abraão teve que jejuar a perda da sua esposa. Ok, gente? Processo da vida, luto. Tendo que lidar com o luto. Tendo que lidar com a perda. E aí ele tem que comprar essa terra. Aí é outra lição para nós. Em meio à adversidade, tem que se reerguer. Tem que tomar decisão. Tem que dar o passo. Ele poderia ficar só lamentando e chorando. Mas ele não ficou só lamentando e chorando. E Deus não está falando nada para Abraão aqui. É Abraão que tem que decidir. Como na nossa vida também. Tem muita coisa na nossa vida que é você que vai ter que decidir. É você que tem que levantar a cabeça. Muitas vezes a gente fica só esperando. Deus fala comigo, Deus me guia. Tem hora que Deus vai ficar em silêncio. São escolhas que você precisa fazer. Mesmo você vivendo debaixo da promessa e da palavra de Deus. Abraão está decidindo aqui, Abraão está avançando. E aí ele vai negociar com esse povo aqui, os hititas. Por quê? Porque Abraão quer honrar sua esposa. Porque Abraão quer dar dignidade para a morte de Sara. Abraão era peregrino. Abraão não tinha terra, ele estava peregrinando em Canaã. E o que Abraão faz? Ele vai chegar nesse povo aí, e ele vai pedir para esse povo uma terra. Ele quer comprar uma terra, um pedaço de terra para enterrar Sara. E aí esse povo olha para Abraão no versos 5 e 6 aí, eles vão dizer assim: não, Abraão, não precisa não, a gente vai emprestar para você. A gente vai emprestar um pedaço de terra aqui. E aí eles olham para Abraão e dizem assim: você é um homem de fé, Abraão, você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus aqui. E aí, Abraão, ele olha e diz para eles o seguinte: não, eu quero comprar a terra. Quem está na terra? Quem está no céu? Eu vou fazer isso agora para ver se vocês estão aqui, gente. Vou fazer isso até o fim. Eu quero que vocês permaneçam no céu, amém? Fica em paz com essa chuva aí. Se alagar, a gente continua estudando aqui, tá bom? E o que Abraão faz aqui? Abraão diz assim: não, eu quero pagar um preço pela terra. E aí Abraão estabelece um lugar chamado Caverna de Macpela. Do verso 6, até parece que a proposta é boa. Mas o que os caras estão querendo aqui é o seguinte: Abraão, a gente vai emprestar para você. Mas Abraão quer comprar. E aí Abraão estabelece: não, me dê um valor aí por essa terra. E aí o texto vai falar no verso 7 e 9, que Abraão escolheu a caverna de Macpela. E aqui entra um ato de fé de Abraão. Abraão está agindo na fé aqui. Porque Abraão já está comprando a terra. Olha que interessante, irmãos, talvez você não está entendendo. Abraão está comprando a terra, um ato de fé. Deus falou que toda aquela terra ia ser de quem? Da descendência de Abraão. E ali na morte de Sara, Abraão está agindo num ato de fé, um ato profético. E Abraão vai e diz: eu quero comprar essa terra aqui. E aí o líder da cidade ali coloca um valor. Se você ler o texto, você vai perceber que ele coloca um valor absurdo. 400 ciclos de prata é o valor que ele quer, que ele oferece para Abraão. 400 ciclos de prata é um valor absurdo, é muito dinheiro. Comparado ao valor que Davi comprou
Se você ler 2 Samuel 24, Davi comprou aquele local ali, ó, por 55 ciclos de prata. 55 ciclos de prata, todo aquele local ali, ó, da foto, quem está vendo ali? Foi o preço que Davi pagou. Agora o preço que aquele líder lá, Hitita, ofereceu para Abraão, 400. Ou seja, absurdo. Não vale isso. Não vale naturalmente. Mas Abraão compra, porque ele está comprando, porque ele sabe que aquela terra é descendência, foi prometida por Deus. É promessa de Deus para Abraão. Então assim termina aqui o capítulo 23. Abraão comprando essa caverna de Macpela. E esse local aqui foi onde Sara foi enterrada e todos os patriarcas foram enterrados. 35 quilômetros de Jerusalém, cidade de Hebrom, um local maravilhoso. Se você pesquisar Aline em Israel, você coloca lá, história dos patriarcas, vai passar essa região que Abraão comprou. Vale a pena você assistir, muito interessante. Então assim termina o capítulo 23. E a gente percebe aqui no capítulo 23, não existe nenhuma interferência de Deus. É Abraão tomando as decisões. E o que você aprendeu com isso? O que eu aprendi com isso? Grande parte da nossa vida são decisões que nós vamos ter que tomar. Essas decisões, muitas vezes, vai gerar benefício ou vai gerar consequências. Ok? Tem muita coisa na nossa vida que Deus não vai interferir. É decisão sua. Ele te deu a capacidade de decidir. E o que você tem que fazer? Tomar as decisões baseado nos princípios. O pastor André sempre fala aqui que Deus não vai fazer, Ele vai mostrar para você. A maioria das vezes Deus vai direcionar você, faça isso, vai por esse caminho. E aí você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. Você está esperando Deus mudar o seu marido, sendo que Deus já falou o que você precisa fazer. Você está esperando cair dinheiro do céu, mas você ainda não tomou as decisões que você precisa tomar. Aquilo que já está ao seu alcance. Primeiro, ser fiel a Deus, procurar guardar dinheiro, ser alguém de propósito, na família do mesmo jeito, em todas as áreas da vida. São decisões que nós temos que tomar. Quem quer ter sabedoria para tomar decisões aqui, gente? Amém? Que Deus possa derramar sabedoria e você vai tomar as decisões certas. Você vai tomar as decisões certas em nome de Jesus. Capítulo 24 e 25, poderoso. Porque aqui vai falar do casamento de Isaac. Isaac casou-se com Rebeca. Quantos Isaac aqui já encontrou a Rebeca? Eu já, 20 anos já. Quantas Rebecas querem encontrar Isaques aqui? Ninguém quer casar, meu Deus do céu. Nós não vamos ler o capítulo 24 e o 25. Mas esse capítulo é importante porque ele vai falar o aspecto espiritual. Isaac aqui é a figura de Cristo. Rebeca é a figura da igreja. Isaac, ele representa Cristo. E Rebeca representa a igreja. E vamos ver esse paralelo junto aqui. Vamos ver essa conexão entre Isaac e Rebeca, Cristo e a igreja. Capítulo 24, verso 2 ao verso 4. Abraão envia seu servo mordomo Eliezer para buscar uma esposa para Isaac. Gênesis 22, verso 2 ao 4. Olha que interessante. Abraão enviou o servo Eliezer
Para quê? Para buscar o quê? Uma esposa para Isaac. Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 26. João 15, 26. Joinha? Quer ir passar a linha, não? Profeta. Pode ler. João, Evangelho de João 15, 26. 26 até quando? Só o 26. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Olha só o paralelo. Abraão enviou um servo dele, o mordomo, para encontrar uma esposa para Isaac. A palavra está dizendo aqui que o pai enviou o filho. O pai envia o Espírito para preparar a esposa para Cristo. Olha o paralelo. Olha que poderoso. Abraão aqui é a figura do pai. Isaac é Cristo. E Rebeca é a igreja. E esse servo aqui que está sendo enviado, Eliezer, representa a pessoa do Espírito Santo. Aponta para o Espírito Santo. O servo Eliezer tinha nas mãos tudo que era de Isaac. Gênesis 24, 1. Volta para Gênesis capítulo 24, verso 1. Abraão confiou ao servo Eliezer e deu uma escritura para ele, dizendo assim, ó: toda a minha herança pertence a Isaac. Olha que interessante, presta atenção. João capítulo 16, 14, a Bíblia vai dizer o seguinte: que Deus confiou ao Filho, ele me glorificará, porque há de receber tudo o que é meu. Olha o paralelo. Tanto Abraão quanto Isaac são chamados de meu Senhor pelo servo. O Espírito Santo é enviado tanto pelo Pai quanto pelo Filho, e chamam tanto o Pai quanto o Filho de Senhor, apontando aqui para essa passagem. Continuando, Gênesis 24, 17 vai nos mostrar que Rebeca, ela demonstra uma prontidão em servir. Rebeca é quem? A igreja. A Bíblia vai falar em 1 Coríntios 15, 58 que a igreja demonstra prazer em servir ao Senhor. Assim como Rebeca tem prazer em servir ao servo Eliezer aqui e os seus camelos, da mesma forma a igreja tem prazer em servir ao Senhor. Gênesis 24, 1 vai dizer que Rebeca era bonita e virgem. Segunda Coríntios 2, 11 vai dizer que a igreja, ela estará perfeita e pura. Amém, irmãos? Efésios 5, 27 vai dizer que ela será santificada, lavada, sem ruga e sem mácula. Então, a igreja representa a Rebeca. Antes do casamento de Rebeca começar com Isaac, a Bíblia vai dizer em Gênesis 24, 22, que Rebeca recebe ardônus, enfeites, dádivas, presentes. Isso aqui é um apontamento profético. Antes do arrebatamento, antes do grande dia do Senhor,
quando a igreja se casar de fato com Cristo, a Bíblia diz que antes disso, nós hoje já recebemos dons e talentos e bênçãos espirituais. Antes do casamento entre Rebeca e Isaac, ela recebeu presentes. E antes do casamento da igreja com Cristo, a igreja recebe dons e presentes e talentos do Senhor. Amém, gente? Amém? Tudo que pertencia a Abraão era a herança de Isaac. Gênesis 24, 36. Jesus diz: tudo que o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu. João 16, 15. Rebeca, ao ouvir o testemunho de Eliezer, aceita voluntariamente. Quando o servo chegou até Rebeca, convidando ela, apresentando para ela a proposta de se casar com Isaac, ela aceita o convite com prontidão, voluntariamente. Quando a igreja ela ouve o evangelho e ela ouve as boas notícias do evangelho e ela ouve falar de Cristo, o Espírito Santo trabalha no coração dela. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que levantar a mão e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitar Jesus, reconhecendo: não, eu quero me casar com Jesus, eu quero que Ele seja o meu Senhor. Se você não fez isso, você precisa fazer, reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Assim como Rebeca reconheceu e aceitou o convite de Eliezer, de sair da casa do seu pai. E sabe onde Rebeca vivia? Ur dos Caldeus, Babilônia, onde nós vivíamos. E aí lá na Babilônia, o Eliezer, o Espírito Santo foi lá, glória a Deus, e ministrou para nós: você é escolhido, você é escolhida, eu tenho uma promessa para você. E aí, o que Rebeca fez? Ela aceitou: eu quero me encontrar com Isaac. Foi aquilo que aconteceu comigo e com você. Nós ouvimos o evangelho, o Espírito Santo trabalhou na nossa vida e nós saímos. Precisa sair da Babilônia. Não dá, não tem como você achar que você pode ser noiva do Cordeiro, você pode ser Rebeca, se você não sair, se você não tomar decisão. Então, Rebeca aponta para nós, a igreja do Senhor. A igreja, ela ouviu o testemunho do Espírito e ela aceita, quando o Espírito convence ela do pecado, da justiça e do juízo. E ela reconhece: eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Glória a Deus. Você já fez isso? Quem já fez isso pode dar um glória a Deus aqui? Se você não fez isso, querido, o Espírito Santo trouxe você aqui hoje para você ouvir isso. Você precisa reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O servo convenceu a Rebeca. Gênesis 24, 58. Pode ler, Haroldo? Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Glória a Deus. O que Rebeca fez? Sim, eu quero. O Espírito Santo está batendo na porta do seu coração todo dia. E aí, você quer se casar com Jesus? O que nós devemos fazer? Sim, Sim, eu quero. Eu quero. Decisão. Lembra que eu falei que hoje é noite de decisão? Gênesis 23 aponta para decisões. Devemos tomar
decisões. E a melhor decisão que a pessoa pode tomar é entregar a vida para Jesus. Levantar a mão e dizer: Senhor, eu aceito, eu reconheço Jesus como meu suficiente Salvador. Sabe qual é o problema que está acontecendo na igreja de hoje? A igreja atual? As pessoas não querem se compromissar com Jesus. Elas estão vindo para a igreja e elas querem apenas os benefícios, os dons, os presentes. Elas vêm para a igreja, as pessoas estão vindo, sentando nos bancos da igreja, dizendo assim: me abençoa, Senhor, eu preciso de uma bênção, mas eu não quero compromisso algum com o Senhor, eu não quero aliança alguma com o Senhor, mas Deus nos chama para uma aliança. Deus nos chama para uma aliança. Isso é poderoso. Essa história de Rebeca e Isaac aqui é poderosa. Irás com este homem? Ela disse: sim, eu vou. E olha que o Espírito Santo fala em João 7,37. João 7,37. Acho que hoje eu estou mais pregando do que... No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e diz em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia, que poderoso, que poderoso, que convite mais extraordinário é esse? Jesus dizendo: você está com sede? E tem muita gente com sede hoje, tem muita gente insatisfeita hoje, procurando se saciar nos poços da vida, procurando se saciar nas fontes de Jacó. Assim como Jesus olhou para aquela mulher samaritana e disse para ela: eu tenho uma água para você que vai matar a sede do seu coração. Tenho água viva para você. Aleluia. Ah, queridos, eu não troco essa água por nada. Quem já bebeu dessa água, quem já experimentou a água da vida, não vai se saciar com qualquer coisa. Não vai encontrar sentido na vida, nesta vida, em outros lugares, a não ser na presença do Pai. E aí Ele está dizendo para nós nessa noite: quem quiser, eu tenho a água da vida. E aí que está a diferença, queridos. O diabo, ele não convida. O diabo, ele vem e faz arruaça. O diabo, ele não é educado, mas Jesus é educado. Jesus, ele bate na porta do nosso coração. Glória a Deus. Camelos trabalhando e servindo. Rebeca volta montada em um camelo. Eita glória! Será que isso aqui é profético também? A Bíblia diz que quando a igreja for arrebatada, anjos estarão vindo servir a igreja de Cristo. A palavra de Deus diz em Hebreus 1:14 que Deus envia anjos como ministros que trabalham em nosso favor. Esses camelos aqui estão trabalhando em favor de Rebeca. Aquele que tem aliança com Deus, Deus envia anjos para trabalhar em seu favor. Deus trabalha em nosso favor, amém, queridos? O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Salmo 91, 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque Deus envia anjos, Deus dá ordem aos anjos para trabalhar em nosso favor. Você não tem ideia quantos livramentos de Deus na sua vida. Deus enviando anjos, anjos espirituais e anjos naturais, pessoas que são mensageiros de Deus, para direcionar a sua vida, para dizer: não faça isso. É a mãe dizendo para a filha: ei filha, não faça isso. É uma mensageira de Deus. É o pai dizendo para o filho: não vá por esse caminho. É o pastor pregando e dizendo: entrega a sua vida para Jesus. Mensageiros de Deus. Aleluia, glória a Deus. O servo guiou Rebeca pelo caminho até Isaac. Gênesis 24:61. Pode ler.
Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram em seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. O Espírito Santo está nos guiando. João 16:11. Quando o Espírito vem, ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tem ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha, o servo Eliezer guiando Rebeca. E a Bíblia diz que quem nos guia? O Espírito Santo nos guiando. Olha que apontamento poderoso. Continuando aqui, Isaac passa pelo poço de Belarrói, poço daquele que vive e me vê. Gênesis 24:62. E a palavra de Deus diz no Salmo 139 que nós podemos fazer nossa casa no monte, correr para o vale, mas ninguém pode fugir dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão nos contemplando. Isaac aguarda orando pela esposa. Gênesis 24:63, pode ler? Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Vamos lá para o Novo Testamento e ver essa atitude de Isaac na pessoa de Cristo. Hebreus 7:25. Hebreus 7:25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus está agora assentado no céu, à direita de Deus, intercedendo por nós. Enquanto que Isaac estava orando por Rebeca, Jesus está intercedendo ao Pai por nós. Eles se encontram no campo, fora da casa do pai, Gênesis 4:62, e a Bíblia diz que haverá o encontro da igreja com Cristo nos ares, 1 Tessalonicenses 4:17. Rebeca vê Isaac vindo se encontrar com ela no campo. Rebeca levanta os seus olhos e viu Isaac. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, todo olho o verá. A igreja vai contemplar Jesus vindo nas nuvens. Quantos querem contemplar Jesus vindo nas nuvens aqui? Rebeca se cobre com um véu. Gênesis 24:65. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Será que isso tem um apontamento espiritual? Se cobrir com o véu? Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz: regozijemo-nos e nos alegremos e demos glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, e foi-lhe dada vestir-se de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos, são os atos justos do santo. Olha que interessante, esse cobrir de véu da Rebeca aponta para os justos sendo vestidos com atos de justiça. Glória a Deus. O papel do servo quanto ao consolo, Gênesis 24:67. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara. Fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Qual que é uma das funções do Espírito Santo? Nos consolar. O Espírito Santo é consolador. O papel do servo aqui, nessa história, Eliezer,
é testemunhar Isaac. O papel do servo Eliezer aqui nessa história é falar sobre Isaac. Qual que é o papel do Espírito Santo hoje? Apontar para Cristo, testemunhar sobre a pessoa de Cristo. Isaac leva a Rebeca para a tenda, para a cabana. Jesus e a igreja vai festejar na festa de tabernáculos, nas bodas do Cordeiro. Isaac é citado pela última vez na sua morte e ressurreição. E após o longo intervalo, ele é novamente citado aqui nesse encontro do casamento com Rebeca. Isso aponta também para Jesus, que morreu e ressuscitou. Mas ele está vindo novamente para buscar a Rebeca, a igreja de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, Zacarias 9:11 diz sobre um grupo de pessoas que são prisioneiros da esperança. E esses prisioneiros da esperança, eles vão contemplar o glorioso dia do Senhor. Zacarias 9:11. Prisioneiros da esperança. Eu sou prisioneiro dessa promessa. Tem gente que está presa à ansiedade. Tem gente que está presa aos vícios. Tem gente que está presa aos prazeres desse mundo. Mas eu quero ser prisioneiro da esperança. Qual esperança? A esperança de contemplar o glorioso dia do Senhor. A vinda gloriosa do Senhor. Aí eu pergunto para você, você está preso no quê? O que te prende? O que está amarrando você? Você não consegue fluir na sua vida. Você está preso às coisas desse mundo? Ou como a mulher de Ló, você está preso com Babel, com Sodoma e Gomorra? Você está preso lá? Que Deus possa te libertar disso e você ser laçado com correntes de esperança. A esperança gloriosa, a esperança bendita. Jesus Cristo está voltando. Tem gente que está presa a traumas do passado. Está presa, não flui a vida da pessoa. Porque a vida amarrou aos traumas lá do passado. Tem gente que está preso na inveja, no rancor. Tem gente que está preso em tantas coisas, no pecado. Jesus pode te libertar. Ele tem poder para te libertar. Amém? Quantos aqui querem ser prisioneiros da esperança, irmãos? Aleluia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Você já pensou na vinda de Jesus hoje? Porque toda vez que eu leio a Bíblia Sagrada, isso gera em mim mais expectativa. Isso gera em mim esperança. Cristo está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Você percebe aqui no capítulo 24 e capítulo 25, essa história de Rebeca e Isaac fala de Cristo e a igreja. Gênesis 24 e 25 é poderoso, é mais do que uma história de amor, é mais do que um romance entre um homem e uma mulher, não, aponta para uma realidade espiritual. Agora vamos para Gênesis 25. Como começa o capítulo 25 de Gênesis? A morte de Abraão. Abraão morreu com quantos anos? Está escrito aí no texto aí, Abraão morreu com 175 anos. Antes de Abraão morrer, ele se casou. Se casou com uma mulher chamada Quetura. Quetura. Abraão se casou novamente. E Abraão gerou mais filhos. Abraão já tinha 2 filhos. Quem eram os 2 filhos de Abraão? Ismael e Isaac. Isaac é o filho da promessa. Mas aí Abraão se casa com essa mulher chamada Quetura e Abraão tem mais filhos aqui. Então no total Abraão tem 8 filhos. Entre os filhos de Abraão, de Quetura, tem um filho chamado Midian.
Marque esse nome aí na sua Bíblia. Por quê? Porque esse filho de Abraão, Midian, vai dar muito trabalho para Isaac, para a nação de Israel, que são os midianitas, a galera do som, o pessoal da mídia. Olha que interessante, irmãos, um próprio irmão de Isaac, até os dias lá dos juízes, os midianitas, deu muito trabalho para o povo de Israel. Um filho de Abraão chamado Midian. E aí aqui nesse texto do capítulo 25 vai falar que Abraão, ele foi enterrado na mesma caverna lá em Macpela, em Hebrom. Ok, gente? Aí aqui também nós temos os descendentes de Ismael, versículo 12. E no final do versículo 18 vai falar que os descendentes de Ismael, eles se tornam um povo hostil, olha aí, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Aqui aponta para essa hostilidade dos árabes, dos muçulmanos e toda essa questão que nós enxergamos hoje, por conta desse conflito entre Israel e árabes. E aí entra aqui em Gênesis 25, 19, o nascimento de Isaac, Esaú e Jacó. Vamos ler? Do 19 ao 22. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. O mais velho servirá ao mais novo. Ok. Olha que interessante. As pessoas que Deus escolhe são improváveis. Deus tem um negócio com o improvável. Lembrando de Abraão. Abraão, ele casou-se com Sara. Sara era o quê? Estéril. Parece que Deus gosta de trabalhar com improváveis. Sara não podia gerar. E o que Deus faz? Deus faz uma promessa, dizendo para Abraão e para Sara que eles dariam uma família grande, e através dessa família todos os habitantes da terra seriam abençoados. Aí Deus faz o milagre, Sara consegue dar luz ao filho Isaac, o filho da promessa, velhinha, apontando para isso. É Deus. É só para mostrar que é Deus. Não é você, é Deus. Aí Deus escolhe Isaac e escolhe Rebeca para se casar com Isaac. O que Rebeca é? Estéril. Rebeca é estéril. Isaac aqui teve que orar muito. Isaac teve que interceder. E aí depois de muita intercessão, Rebeca deu à luz a 2 filhos gêmeos. Glória a Deus, né, irmãos? Então, você tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus aqui? Então ore, irmão. Tem que orar. A gente acha, não, Deus fez promessa, você tem que orar. Amém, gente? Tem que fazer a sua parte. Deus prometeu, mas você não ora. O que Isaac fez? Orou. Glória a Deus. Isaac orou insistentemente até que Deus abriu a madre de Rebeca. Porém, Rebeca tem uma gravidez conturbada. A Bíblia vai dizer aí que ela, no ventre dela, as crianças, o que acontecia com ela, Haroldo? O que acontecia com ela? Haroldo deu uma cochilada aqui, gente. Deu uma cochilada bem na hora de ler o texto. Dei mesmo, pastor. Assim mesmo, eu sei. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Olha só, o
que acontece aqui na gravidez de Rebeca? Uma luta, uma guerra. O que mostra aqui que essa gravidez foi dolorosa, foi difícil para Rebeca. Essa gravidez de Rebeca aqui deu trabalho, as crianças lutavam. Ou seja, foi uma gravidez de muita luta. A palavra no hebraico aqui fala de luta, de dor. Ou seja, foi para gerar a promessa é com dor. Para gerar a bênção é com dor, é com luta. A gente está muito acostumado a gente quer muita facilidade, gente. A gente quer que as coisas aconteçam assim, é com muita dor, é com muita luta. Olha o testemunho das pessoas, um testemunho poderoso, você glorifica a Deus, mas vai conversar com essa pessoa para você ver como foi difícil, como ela teve que lutar, como ela teve que insistir, como ela teve que ter paciência. E a gente hoje não quer ter isso. A gente hoje quer que as coisas aconteçam assim, ó. Não vai acontecer. Pode falar. Com certeza. Você faz parte da igreja e você acha, não, vai ser. Não, a igreja tem luta, cara. Tem muita luta dentro da igreja. Olha aí o problema que está gerando na vida de Rebeca. Essa gravidez deu muito problema para ela. Tem alguma mãe aqui que sofreu na gravidez? Cadê as mães que sofreram aqui? Então vocês estão sentindo aqui o que Rebeca está querendo falar, né? Rebeca está falando aqui. Até o ponto de Rebeca... O que foi? – 38 anos atrás, né? Parece que foi ontem, né? Olha que interessante aí, quem está comigo? Versículo 22, Rebeca fala o seguinte: Senhor, o que está acontecendo? Rebeca começou a questionar Deus: Senhor, o que é isso? Que luta é essa? E a gente às vezes na nossa vida é assim: Senhor, o que está acontecendo? Quanta luta para gerar minha promessa, quanta luta para gerar meu milagre, quanta luta para eu conseguir passar por essa fase da minha vida. Então, ao consultar ao Senhor, o Senhor falou com Rebeca. Eita, que poderoso, Deus fala, viu gente? E Deus, o Deus que falou com Abraão, falou com Isaac e também falou com Rebeca. E olha o que Deus falou para ela. Deus já profetizou: 2 nações estão no seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. O mais velho servirá ao mais novo. Uau, que palavra profética, porém que confusão. Por quê? Você sabe que na tradição não existe esse negócio do mais novo. Não tem como. Na lei da primogenitura, Deuteronômio 21 vai falar sobre a lei da primogenitura. Independente, mesmo se o homem casar com uma outra mulher, a herança pertence ao mais velho. O que é ser um primogênito? Primogênito tem a ver com o cabeça, o principal, o escolhido, aquele que vai liderar. Todo primogênito ele tem essa função. Ele é o principal. Ele é o cabeça, ele é o herdeiro, ele é o escolhido. Ok, gente? E aí o Senhor está falando para Rebeca o quê? Rebeca, o mais velho não vai ser o primogênito. O mais velho vai ser o quê? Ele vai ter que servir. Uau! E aí Rebeca guardou a palavra. Rebeca guardou a profecia. E aqui vai mostrar a soberania de Deus na história. Por que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú? Ok? Por que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú? Depois nós vamos ver na vida de Esaú, se der tempo aqui, nós vamos ver na vida de Esaú por que ele não foi escolhido cabeça. Aí a gente olha assim: Deus sabe o que faz. Deus ele é onipresente, ele é onisciente. A presciência de Deus, Deus está olhando o futuro. Sabe quando acontecem coisas na nossa vida
e a gente não consegue entender hoje, e hoje a gente murmura, e hoje a gente reclama, mas quando chega lá na frente, a gente entende. Alguém já viveu isso? Alguém já viveu isso na sua vida? Você passou fase da sua vida e você olha, aí você olha hoje, hoje eu estou entendendo por que Deus tirou, por que Deus me permitiu não viver, por que eu passei por isso. Hoje eu compreendo. Então Deus, Ele é onipresente, onisciente, presciência de Deus. Deus é soberano. É por isso que Ele já falou para Rebeca, Ele já profetizou para Rebeca, dizendo para Rebeca o que estava nascendo, os dois que estavam nascendo, quem eles seriam, duas nações, e que Deus já tinha escolhido Jacó, desde o ventre da sua mãe. Deus escolheu Jacó para ser primogênito. E aqui eu tenho uma tabelinha aqui importante, para você entender essa questão de primogenitura. Quem foi o primeiro filho de Deus? Adão. Adão é o único homem no Antigo Testamento que recebe o título de ser filho de Deus. Só Adão e os anjos. No Antigo Testamento ninguém tem esse nome, filho de Deus. Você vai ver isso em Lucas. Adão é o primeiro, ok? Aí a gente sabe o que aconteceu com Adão, né? Pecou. Aí Adão gera dois filhos, Caim e... Caim é o primogênito. O que Caim fez? Matou Abel. Abel já era uma tipificação de Cristo. Abel já aponta para Cristo, porque a Bíblia fala que o sangue de Abel, ele fala. Abel era justo, mas Caim, esse cara aqui, por inveja, maligno, ele matou o seu irmão. Então Deus recomeça em Gênesis 5 com outro filho, Sete. Gênesis capítulo 5, o filho Sete, ele passa a ser o principal, ele passa a ser o primogênito. Por quê? De Sete vem quem? Éber. De Sete vem Noé, de Sete vem Éber, de Éber vem Naor, Terá, Abraão, Isaac, Jacó, Israel, e aí Davi, até chegar até Jesus. Então aqui Deus já mudou. Deus tem um negócio com esse negócio. Deus tem uma questão que é essa questão de primogênito, né? Tem a máquina? E aí depois nós temos aqui os dois filhos de Abraão, que são Ismael e Isaac. O que Deus fala para Abraão? Quem é o filho primogênito? Isaac. Ismael nasceu primeiro, mas a promessa está sobre Isaac. Agora ele fala para Abraão em Gênesis 22, o teu único filho. Porque Deus tem a ideia do primogênito. O primogênito é Isaac. E aí a gente chega aqui nos dois filhos de Isaac. Mais um caso. E aí chega aqui nessa fase, Deus diz para Rebeca, não falou nem para Isaac. Falou para Rebeca que quem era o primogênito? Jacó. Jacó era o primogênito. Depois acontece a mesma coisa aqui com um dos filhos de Jacó, que eu nem coloquei. Aqui não deu, acho que eu até esqueci que Jacó tem 12 filhos. Qual que é o filho que foi escolhido? José. José é escolhido primogênito. O penúltimo filho, mas nos dias da escolha ele foi o último. O mais novinho. Depois a gente vai falar de José nos próximos encontros aqui. Ok, gente? Então a primogenitura passa para José. Aí José, no final da Bíblia, no final de Gênesis você vai ver que José, ele leva os seus dois filhos, Manassés e Efraim, até quem? Até o seu avô Jacó, até o seu pai Jacó, para que ele abençoasse. E aí o que Jacó faz? Jacó inverteu a mão assim, ó. Jacó virou a mão assim, ó. Aí José falou, não pai, esse aqui que é o primogênito. Aí Jacó deu uma piscadinha para ele assim, eu acho, né? Falou, eu sei o que eu estou fazendo.
Na realidade, eu já vivi esse negócio, né? Ok, gente? Israel é o primeiro povo de Deus, povo escolhido. Agora, a promessa agora não está mais sobre Israel, mas sobre a igreja, ok? E isso aponta para uma realidade aqui. A Bíblia vai falar que Adão, o primeiro filho de Deus, errou. Mas Jesus, ele é quem? Ele é o segundo Adão, ele é o primogênito. Aleluia, irmãos. Jesus é o primogênito. Então, quando a Bíblia faz quando acontecem essas coisas, não está acontecendo por acaso. Deus faz tudo porque Deus tem um plano perfeito. E aqui, na história do nascimento de Esaú e Jacó, Deus está mostrando que ele escolheu Jacó. E aí você pergunta para mim, pastor, por quê? Vamos ver o que Paulo responde? Por que Deus escolhe uns? Romanos capítulo 9, verso 10. Vocês estão no céu ou na terra, gente? No céu. Se você olhar no relógio aí, eu vou falar que você está na terra. Falta 7 minutos para encerrar. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Continua. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Irmãos, o que Deus está falando aqui, Paulo está falando é o seguinte: Deus foi injusto? Porque Deus rejeitou Esaú e escolheu Jacó, Deus é injusto? Não. Na realidade, Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Deus é soberano, Ele sabe o que faz. E aí você tem que levantar a mão para o céu e eu também. Porque se Deus nos escolheu é porque é pura misericórdia. Tem um monte de gente que está cega no mundo aí. Tem dinheiro, riqueza, fama, ator, não sei o quê, mas não tem Jesus. Não tem a presença. Não foi escolhido. Está amarrado no mundo. Está preso. Se morrer vai para o inferno. Mas eu e você não. Quantas pessoas já morreram aí do seu lado? Na sua trajetória de vida? Tem gente que morre caindo na esquina, batendo a cabeça, gente. E você passou, quase foi morto não sei quantas vezes. Deus foi lá, livre da bala, livre do sei do quê, igual o irmão José ali, ia meter fogo na casa, não sei o quê. A pastora Elia que quase morreu aqui dentro da igreja. E Deus fez o quê? Misericórdia. Então, irmão, é que a gente não sabe, a gente não valoriza isso. Os olhos espirituais abertos, sabe? As pessoas estão perdidas. Muitos estão perdidos. E a gente está livre, irmãos. Porque a gente merece? Não. Porque Deus nos alcançou com a sua graça e misericórdia. Louvado seja Deus por isso. Pode dar um brado de vitória aí? Aleluia. Glória a Deus. Continuando aqui para a gente encerrar. Aí chegou a época de dar à luz, verso 24 de Gênesis 25. Aí nasceu os dois meninos. O primeiro era ruivo. O Esaú era ruivo. Todo o seu corpo era cheio de pelos. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso aqui. Isso aqui já mostra um pouco de bullying, viu? Uma pessoa que era... Você vê que o nome foi colocado nele de Esaú. Esaú significa ruivo, peludo. Então, é o Tony Ramos aqui. Esaú era o Tony Ramos. Isso aqui na época era tipo assim, mano, ele é o peludo.
Por isso deu o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Como é que nasceu o irmão? Olha que interessante. Olha Jacó, irmão. Jacó já nasceu, porque é a briga das nações. Quem saísse primeiro, quem visse a luz do dia em primeiro lugar, era o primogênito. E aí o Esaú lutou e venceu e saiu. Mas Jacó nasceu o quê? Agarrado. Jacó sempre agarrou o irmão, agarrou o anjo. Jacó era o homem que agarrava. Lutou. E aí tem um significado no nome Jacó. O significado do nome Jacó é isso: aquele que nasceu agarrado no calcanhar. Mas também o significado do nome Jacó aponta para, não é enganador, mas é negociador. Jacó ele era articulado. Você conhece alguém articulado, gente? Jacó era um cara articulado. Jacó era um cara, ele era bom de conversa. Jacó era bom de negócio. Ok? E aí terminamos aqui o capítulo 26 com o nascimento dos dois. Mas aqui, concluindo, no verso 31, há um momento aqui de fome na terra, há um momento de luta, e a Bíblia vai falar que os dois cresceram, e aqui já entra a articulação de Jacó. Com certeza Jacó ouviu o que a Rebeca falou. Com certeza Jacó sabia que ele era escolhido. Ele sabia. Mas eu entendo, sabia que eu consigo compreender, lendo a história, eu consigo compreender todo esse processo. Por quê? Isaac, ele não recebeu Jacó. Isaac tinha o olhar apenas para Esaú. A Bíblia vai falar aqui, olha que interessante. Verso 27, lê para mim, Haroldo. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador, habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Quem Isaac preferia? Esaú. Isaac estava com os olhos fechados aqui espiritualmente. Isaac não percebeu. Irmãos, aqui dá um problema muito grande na família deles. Essa questão de preferência, viu? Possa ser que sim, mas talvez Isaac não receberia a palavra, porque como você vai falar, como Deus vai falar com você e não vai falar comigo? O primogênito estava seguindo a regra era Esaú, e aí Esaú tem fome, está faminto, estamos terminando aqui o capítulo 25, hein? Tem fome, vai caçar, não consegue, e aí chega o momento de vender o quê? A primogenitura. Ele está morrendo de fome. E aí ele chega até o acampamento. O que Jacó fez? Insistiu. Pentecostal, menino, né? Pentecostal. Jacó ofereceu um prato de lentilhas. Vamos lá, o que Jacó fez aqui, gente? Ofereceu um ensopado de lentilhas. Certa vez Jacó preparava um ensopado e Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, verso 29, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Olha outro nome de Esaú aqui, Edom. Os edomitas também foram um povo que deu muito problema para a nação de Israel. Edomitas, você já deve ter ouvido alguma pregação sobre esse povo aí. Olha que interessante, verso 31, pode ler, Haroldo. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. E ele fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho. Então Jacó serviu a Esaú
pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Vamos encerrar agora aqui, tá bom? Olha só que interessante. Esaú, segundo a regra, era para ser o cabeça, era para ser o herdeiro. Ele era para ser o líder, ele é o primogênito. E aí ele chega diante de uma necessidade, porque a terra está passando fome, está tendo um tempo de crise. Ele chega diante do seu irmão e o seu irmão diz assim: você está com fome? Eu fiz um ensopado aqui, fiz um miojo aqui para você. Tem um miojinho com pão aqui. Porém, você quer comer? Você tem que jurar, você tem que fazer um juramento comigo que você vai entregar o direito de você ser primogênito. E o que ele fez? Ele aceitou, ele desprezou. Ele não fez questão. Jacó errou? Errou. Jacó articulado, ele errou. Ele se aproveitou da circunstância. Mas é que Jacó estava de olho na promessa. Jacó estava de olho na promessa. Ele aproveitou a oportunidade. E aí o que Esaú fez? Desprezou, gente. Aí eu aplico para nós aqui. Tem gente que está aí comendo miojo hoje. Trocou o direito de ser herdeiro por causa da necessidade temporal. Um monte de gente está assim. Deus te escolheu, te chamou, porém você está desprezando a bênção de Deus. E aí você está trocando coisas eternas, você está trocando a promessa de Deus por lentilha, gente. Por um prato de sopa. Aí não dá. Esaú aponta para um grupo de pessoas que vive por necessidade. Bastou a necessidade de bater na porta, troca a bênção de Deus rapidinho. Quem é você nessa história? Esaú ou Jacó? Quantos querem ser Jacó? Amém. Seja Jacó, não troca não. Não troca. Você está passando prova agora, faz parte do processo. Está uma crise de fome, faz parte do processo na nossa vida. Mas não troque a bênção de Deus. Olha o que o escritor de Hebreus diz e a gente encerra. Hebreus capítulo 12, verso 16. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Pode ler o 17. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Presta atenção aqui, gente, olha aqui. Jesus está falando aqui hoje, amém? É a última aplicação que eu faço. Lá na frente da história de Esaú, nós vamos perceber que ele voltou atrás, mas foi tarde demais. Ele chorou, mas foi tarde demais. É o que vai acontecer com muitos. Se não voltar hoje e prestar atenção hoje no que Deus está direcionando você, vai chegar no momento lá na frente, vai olhar: Deus, que burrada que eu fiz, que besteira que eu fiz na minha vida, por que que eu troquei, Senhor? E aí a Bíblia chama aqui Esaú de profano, imoral, porque Esaú desprezou. Esaú desprezou, Esaú se tornou profano, imoral, porque trocou a herança, trocou o céu, trocou a vida eterna, por conta de coisas tão pequenas, tão banais, tão passageiras. Espero que essa lição de hoje,
esses capítulos que nós estudamos aqui, possa ser marcado no seu coração. E que nós possamos olhar para a história desses homens e aplicar na nossa vida. Amém? No nome de Jesus. Vamos encerrar, fica de pé. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Tem gente que não está conseguindo terminar a Gênesis, né? A gente vai terminar em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Será que você pode agradecer a Deus porque Deus te escolheu? Será que você pode agradecer a Deus porque Deus alcançou você com misericórdia? Jacó nos representa muito. Jacó aponta para nós. Enquanto que Isaac é Cristo, Jacó nos representa. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos porque de uma forma poderosa, maravilhosa, o Senhor nos escolheu. Nós não merecíamos a tua graça, mas o Senhor nos escolheu. Eu posso nesta noite, Senhor, diante dessa oração dizer: o Senhor me escolheu no ventre da minha mãe. Quando eu estava lá no ventre da minha mãe sendo formado, o Senhor já me escolheu. Todos os meus dias foram escritos pelo Senhor. Eu estou debaixo da sua escolha, Pai. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse a sua misericórdia, eu não estaria aqui. Muito obrigado, Jesus. Que possamos valorizar a herança, que possamos viver para a glória do teu nome, que possamos ser, ó Deus, como filho Jesus, cordeiros da promessa, e viver debaixo da bênção, Senhor, do Senhor e da obediência. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está aqui, Senhor. Eu não sei a história, eu não sei o que os meus irmãos têm passado, eu não conheço, mas tu sabes, e o Senhor sonda o coração de cada um deles. Eu não sei se essa pessoa entrou aqui hoje desesperada, se a vida dela está, Senhor, sem direção, mas nesta noite eu peço no nome de Jesus, Pai, venha alinhar o coração dessa pessoa com o teu coração. Ó Deus, que o Senhor venha abençoá-la poderosamente, e que ela possa viver as promessas, que ela possa viver, Senhor, debaixo daquilo que o Senhor prometeu, no nome precioso de Jesus. E assim como Rebeca, nós declaramos, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, e nós aceitamos ser guiados para os braços de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você hoje para sempre. Aquele que crê, diga amém. Convite que eu faço para você agora: você vai sair daqui com os pés na terra, mas com a mente no céu, tá bom? Continua com a mente no céu. Os pés estão na terra, mas a mente está no céu. Deus abençoe em nome de Jesus. Vai debaixo da paz.